Nesse vídeo aqui, eu queria conversar com você sobre Fórmula 1. Vamos falar sobre os 15 melhores pilotos de todos os tempos, tá? Lembrando que eu acompanho Fórmula 1 desde 1978, 1979, né? Então aqui eu vou falar de alguns pilotos que eu não vi correr, mas que são verdadeiras lendas da Fórmula 1, e vou falar também de pilotos que eu vi, tá? Então, em 15º lugar, o Nigel Mansell, tá? Olha, o Nigel Mansell, ele não usava muito cérebro para correr, não. Ele era meio burro, tá? Mas que ele era rápido, ninguém pode contestar. Ele era muito rápido, né? E ele tinha muito talento, né? Ganhou um título só. Dessa lista aqui é o único piloto que não ganhou 2 títulos ou mais, né? Mas que ele tinha talento, isso é inquestionável. E se ele só ganhou um título, em 3 vezes ele foi segundo colocado. Então 15º lugar, Nigel Mansell, né? 14º lugar, Mika Häkkinen. Mika Häkkinen ganhou 2 títulos, era um piloto muito bom, de grande capacidade, e que fez uma das ultrapassagens mais impressionantes que a gente já viu na Fórmula 1. Ele é o único que eu vi, pode ter acontecido outras vezes, mas eu não vi. Ele é o único que eu vi ultrapassar 2 carros ao mesmo tempo. Isso, definitivamente, o cara tem que ser demais, tem que ser muito bom. Então, 14º lugar, Mika Häkkinen. 13º lugar, o Jim Clark, que eu não vi correr, mas os que viram dizem que era absolutamente um fenômeno, né? Ganhou 2 títulos mundiais, em 63 e em 65. Então, 13º lugar, Jim Clark, né? 12º lugar, Fernando Alonso. O Fernando Alonso, ele começou a carreira com todo o gás, né? Ganhou título em cima de nada mais, nada menos do que Michael Schumacher, né? Ganhou 2 títulos, inclusive o primeiro ele era o piloto mais novo a ser campeão da história da Fórmula 1, mas depois ele não teve carro competitivo, tá? Bom, 11º lugar, Sebastian Vettel, né? O Vettel, ele ganhou nada mais, nada menos do que 4 títulos e 4 títulos seguidos, né? Então, ele tem que ser contemplado. Bom, 10º lugar, Emerson Fittipaldi. Olha, eu vou dizer uma coisa que quem é mais novo aqui vai estranhar, e eu mesmo não acompanhei, mas dos 3 grandes pilotos brasileiros, o que teve o melhor início de carreira foi o Emerson Fittipaldi, tá? Em 5 anos na Fórmula 1, ele tinha 2 campeonatos, 2 vice-campeonatos, e já no primeiro ano ele ganhou a primeira corrida. Então isso não é pouca coisa. Depois ele fez a asneira de ir para uma escuderia chamada Copersucar, que era insignificante, né? Então a segunda metade da carreira dele foi lamentável, mas a primeira metade, o início, né? Melhor que Nelson Piquet, melhor que Ayrton Senna. Então em 10º lugar, Emerson Fittipaldi. 9º lugar, Jack Stewart, o escocês, né? Ganhou 3 títulos em 1969, 1971 e 1973, né? Então, um piloto, também não vi correr, é óbvio, né? Mas que falam que era um piloto muito ponderado, muito equilibrado. Enfim, 9º lugar, Jack Stewart. 8º lugar, a gente já pode colocar aqui o Max Verstappen, né? Com seus 4 títulos, as 4 últimas temporadas da Fórmula 1 ele venceu, e hoje é o único que consegue fazer frente ao Lewis Hamilton, né? 7º lugar, Nelson Piquet. Nelson Piquet era um piloto fantástico, inteligentíssimo, conhecedor de mecânica, né? Ótimo estrategista, né? O que ele é aqui fora não importa muito, mas eu acho que vale aquela frase clássica do Galvão Bueno, né? Gênio nas pistas, idiota fora delas, né? Então, em 7º lugar, Nelson Piquet. 6º lugar, Niki Lauda, que era impressionante, né? O homem, quando precisava ser incisivo, era. Quando precisava ser frio, era. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer em cada minuto da corrida, em cada momento da corrida. Então, 6º lugar, Niki Lauda. 5º lugar, Alain Prost, né? Olha, gente,
não é à toa que algum sujeito ganha o apelido de professor. E realmente ele dava aulas de pilotagem. Né? 4 títulos, vários vice-campeonatos, né? O homem era uma máquina de correr. 4º lugar, Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, que tinha um talento espetacular, possivelmente em termos de talento ele é o melhor dessa lista toda aqui, né? Ele também era o mais rápido de todos, né? Não era um grande estrategista, porém a pergunta que não quer calar é: se é o mais rápido, para que precisa ser tão estrategista assim? Ele era o melhor. E se não tivesse morrido precocemente, possivelmente seria o líder dessa lista aqui. Então, em 4º lugar, Ayrton Senna. 3º lugar, Juan Manuel Fangio, né? Com nada menos do que 5 títulos seguidos, né? Então, Fangio é uma lenda da Fórmula 1, né? 2º lugar, Michael Schumacher, com seus 7 títulos, né? E com a sua grande capacidade estratégica, com a sua rapidez, com o seu entendimento de corrida. Michael Schumacher realmente era demais, né? E em primeiro lugar também com 7 títulos, né? Lewis Hamilton, né? Que na minha modesta opinião é o maior piloto da história da Fórmula 1. E sim, se você está dizendo, ele só está botando porque ele é negro, né? Inclusive, tá, gente, o fato dele ser negro ajuda ele a ser o melhor, porque os negros são os melhores, né? Mas não só por isso, pela técnica, pela qualidade, pela evolução, né? Tem uma metáfora que um amigo meu, André Rocha, ele usa pro Zico e pro Messi, né? Que ele adora o Zico, mas ele diz que o maior que ele viu foi o Messi. E que ele fala que o Messi é a evolução natural do Zico, né? Ora, gente, pegando o mesmo conceito, o Lewis Hamilton, ele é a evolução natural do Ayrton Senna, ok? Então, gente, está aqui a minha lista dos 15 melhores pilotos de todos os tempos, né? Aqui nos comentários, diga se você concorda, se você não concorda, em que você não concorda, desde que tenha educação está valendo, ok? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência, obrigado a todos, a todas e a todos, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.